Nessas últimas temporadas a gente tem visto cada vez mais transferências aí absurdas, né, com valores gigantescos, tanto de jogadores consagrados quanto de promessas. Por isso a gente decidiu hoje dar uma passadinha pelo século 21, relembrando aqui qual que foi a contratação mais cara de cada temporada desde o início do século. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofut e a gente vai começar obviamente com a temporada 2001-2002, com um carrasco da seleção brasileira, que foi extraordinário como jogador e tri da Champions como técnico, Zinedine Zidane. O Zizou reinou na Juve ganhando títulos e enfileirando prêmios, e assim desembarcou na Espanha para ser um dos primeiros da era galáctica do Florentino Pérez, por algo em torno de 77 milhões de euros. Pode até parecer barato pro tamanho que tinha e a qualidade que tinha o Zidane, né? Hoje, por exemplo, com esse valor, você contrata um Havertz. Mas na época era uma grana absurda e quebrou o recorde mundial de transferências, tá? Que só voltaria a ser quebrado 8 anos depois, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Florentino tinha o desejo de transformar o Real Madrid no time das estrelas, tanto é que já tinha contratado o Figo vindo do Barcelona, e aí também depois o Ronaldo Fenômeno, o Beckham e outros. Quando o time se consolidou com todos os galácticos, as coisas não aconteceram bem da maneira como o Florentino Pérez previa, porém, o Zidane, especificamente na sua primeira temporada, já foi campeão da Champions League, exatamente, e foi justamente naquela em que na final ele faz um gol antológico para dar a vitória pro Real Madrid por 2-1 sobre o Bayer Leverkusen. Foi a transferência mais cara da história naquela época, mas diria até que ficou barato, viu? No começo da temporada 2002-2003, a gente tava vindo da Copa do Mundo, do Penta do Brasil, quando o Ronaldo ficou daquele jeito e foi contratado pelo Real Madrid. Foram 45 milhões de euros, mas acredite se quiser, essa não foi a transferência mais cara desta temporada, porque por 1 milhão a mais chegava em Manchester um xerifão, Rio Ferdinand, destaque da Inglaterra na Copa, fazendo grandes jogos com a camisa do Leeds, sendo capitão aos 23 anos inclusive, né? O Ferdinand foi comprado pelo Manchester United por 45 milhões de euros, um valor altíssimo na época para qualquer jogador, mas principalmente para um zagueiro. Para efeito de comparação, na mesma janela de transferências, a Inter contratou o Cannavaro por 23 milhões de euros, ele que viria a ser até bola de ouro depois, né? Treinado pelo Ferguson e integrante de uma era de ouro do United, ele foi uma aposta da diretoria que deu só um pouquinho certo, né? Ganhou praticamente tudo lá pelos Red Devils e virou uma lenda do clube. E já que a gente falou dessa diferença pequena de valores aí entre o Rio Ferdinand e o Ronaldo, vale deixar claro que tudo nessa lista aqui a gente tá usando como base o Transfer Market. E pra padronizar a nossa lista aqui e não ter nenhuma discrepância, a gente tá usando todos os valores em euros, beleza? Falando em Manchester United, a contratação mais cara da temporada 2003-2004 foi justamente dos Diabos Vermelhos para os Galácticos. Por algo em torno de 37 milhões e meio de euros, o nosso querido David Beckham superou por um pouquinho outra grande contratação que foi o Ronaldinho no Barça. Nessa época aí, gastar muita grana era sinal de que o cara era craque, né? A expectativa sobre o Beckham era bastante alta, mas em termos de títulos, né, em termos coletivos aí, a passagem dele pelo Real não foi lá tudo que se imaginava. Na temporada que ele chegou, o Real chegou a ser quarto em La Liga e foi eliminado nas quartas da Champions pro Mônaco, sem contar que perdeu uma Copa do Rei para o Zaragoza na final. Ele acabou ganhando apenas 2 títulos pelo Real Madrid, né? Mas em termos de mídia aí, virou uma super celebridade global e trouxe muita visibilidade também para aquele time do Real Madrid. Na temporada 2004-2005, o Manchester United contratou um jovem Wayne Rooney por 37 milhões de euros e por pouco ele não foi a contratação mais cara dessa janela. Isso porque o Chelsea foi buscar o Marcelo, um centroavante marfinense que atendia pelo nome de Drogba e pagou cerca de 38 milhões e meio de euros na época. Ele chegou com moral e foi até recebido no aeroporto por José Mourinho, mas teve um início conturbado, com uma demora para adaptação e até vaias depois de ter metido um doblete contra o City, acredita? É, exatamente, o público inglês pegava no pé dele no começo, porque supostamente o Drogba simulava muitas faltas, né? Essa dificuldade de adaptação inicial poderia ter sido o fim, porém sabemos que não foi. Drogba deu a volta por cima e superou tudo isso com 4 Premier Leagues, uma Champions, sendo decisivo na final e mais uma cacetada de títulos e gols decisivos, se tornando um dos maiores ídolos da história do clube. Não é de agora que o Chelsea lidera esse tipo de estatística quando a gente tá falando de contratações e gastos, né? E na temporada 2005-2006 o recorde também ficou com eles. Exatamente, os Blues abriram os cofres para trazer Michael Essien do Lyon por 38 milhões de euros. E o volante chegou em Stamford Bridge para fazer parte de uma meiuca de muito talento, que na época tinha até nomes como Lampard e o Makelele. Forte fisicamente, o Essien era aquele volante marcador, mas que também com ótimas finalizações acabou fazendo alguns golaços
golaços na sua carreira, inclusive aquele famoso contra o Barcelona na Champions. Valeu muito esse gasto, né? Todo mundo que viu o Essien jogar no auge pelo Chelsea sabe que ele era absurdo. Vamos pra temporada 2006-2007 e mais uma vez foi o Chelsea que fez a contratação mais cara, tá? Eles atacaram novamente contratando o Shevchenko do Milan por algo em torno de 43 milhões de euros. Não era pra menos, né? Ídolo dos rossoneri, com uma Champions League no currículo e também com uma bola de ouro na sua galeria de troféus. Era um craque chegando na Inglaterra, porém as coisas não funcionaram muito bem pro Sheva. Ele ficou longe de corresponder às expectativas da Inglaterra, sendo ali um dos grandes flops, digamos, do futebol, antes dessa palavra ser algo comum, né? Foram 2 anos com 22 gols em 76 jogos pelos Blues, de um dos melhores do mundo para um comum da bola, algo que aconteceria também muito em breve com outro jogador. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos para a temporada 2007-2008, quando um dos grandes centroavantes da geração estava surgindo muito bem e foi contratado pelo Liverpool por cerca de 38 milhões de euros. A gente tá falando de Fernando El Niño Torres. Ele foi a contratação mais cara da história dos Reds na época e foi um tiro certeiro, diferente do Drogba, que sofreu para se adaptar. Ele logo de cara marcou 33 gols na temporada, 24 só na primeira Premier League que disputou. E em 2008 destruiu pela Espanha, marcando inclusive o gol do título da Eurocopa, e jogou tanto que foi o terceiro colocado na bola de ouro, só atrás de Messi e Cristiano. Nessa época aí o Torres era um craque da bola e não é à toa que aqui atrás de mim tem uma camisa dele ali, tá? Eu era simplesmente assim fascinado pelo futebas desse camarada. Na temporada 2008-2009, a contratação mais cara da janela foi feita pelo Manchester City pelo valor de 43 milhões de euros. Mas gente, o jogador em questão é um ser humano execrável, então vocês nos dão desculpas, mas o Eurofoot não vai se alongar nesse tópico. Acredito que a maioria de vocês está com a gente na decisão de ignorar o foragido da justiça italiana, beleza? Mas vamos falar de coisa boa, porque na temporada 2009-2010 o mundo conheceu um dos casamentos mais lindos e produtivos entre um jogador e um clube na história. Isso porque depois de enfileirar no Manchester United taças e mais taças, entre elas a Champions, a Premier League e até ganhar uma bola de ouro, Cristiano Ronaldo chegou ao Real Madrid por 94 milhões de euros, esmagando aquele recorde que até então era do Zidane. E se o Zidane já tinha sido barato pelo que ele fez em campo, né? O Cristiano Ronaldo ficou praticamente de graça. Essa chegada do Cris no Real foi o início de uma nova era galáctica, com uma equipe que eventualmente ganhou 4 Champions Leagues e com inúmeros recordes quebrados pelo CR7 como a artilharia máxima da história do clube. Se a gente estivesse avaliando aqui se cada contratação deu certo ou não, né, fazendo uma tier list assim, essa tinha que ser naquele famoso tier S, lá de cima, né? O que não dá pra dizer da transferência mais cara da temporada 2010-2011, porque ela foi do primeiro cara a aparecer nessa lista 2 vezes, o nosso querido Fernando Torres. A gente cansou de ver jogadores que fizeram história num clube e se transferiram pra um rival, e foi justamente o caso do Torres, que foi pro Chelsea por algo em torno de 58,5 milhões de euros, superando a transferência do Shevchenko não só no valor, mas também na quebra de expectativas que ele gerou. Isso porque é outro caso de um dos melhores jogadores do mundo que parece que quase desaprendeu a jogar bola. Muitos botam culpa aí nas lesões que o Torres teve, né? Mas o fato é que de um cravador nato, ele foi pro Chelsea e parece que esqueceu de fazer gol, metendo só uma bola na rede em 18 jogos nos primeiros 6 meses que ele fez pelos Blues, virando meme como um dos piores da bola. Bizarro, né? Mas mesmo se tornando um jogador mais comum no Chelsea, né, e não um craque camisa 9 espetacular, ele ainda marcou alguns gols muito importantes, como aquele contra o Barcelona naquela Champions de 2011-2012, né, na semifinal. Também fez gol em final de Europa League e colecionou uma galeria de troféus bem interessante por lá. Então não foram só momentos ruins, mas de fato ele jamais foi no Chelsea o Torres que a gente tinha visto no Liverpool. E se a gente viu o Chelsea quebrando a banca aí algumas vezes, né, agora pra temporada 2011-2012 eles tinham um novo competidor no mercado, porque chegou o novo rico Paris Saint-Germain. Eles resolveram quebrar a banca com a primeira grande contratação sendo de um argentino, Javier Pastore, por 42 milhões de euros. O meio-campista tinha apenas 22 anos e estava se destacando no Palermo da Itália, marcando golaços e sendo um dos melhores jogadores do time italiano, e assim se tornou a contratação mais cara de um clube francês na época. A sua passagem por Paris foi de ídolo, fazendo parte daquele início de reconstrução do PSG, né, e encerrando um jejum de títulos do Paris no campeonato francês que já durava 19 anos. Então o Pastore chegou quando era tudo mato e ajudou
a fazer a base do que o clube é hoje, né? Ele nunca foi um craque geracional, mas foi muito importante para essa consolidação do Paris e fez quase 300 jogos pelo clube. Na temporada 12-13, mais uma vez foi o Paris o responsável pela contratação mais cara. Isso porque eles foram no mercado buscar um xerifão para ser um dos principais pilares defensivos e enfim, de repente, conquistar a Champions League, né? Com o Thiago Silva agora vai. Eles pagaram 42 milhões no brasileiro, que tinha se tornado ali um ídolo no Milan muito rapidamente, né? E chegou para completar a colônia brasileira em Paris, que já tinha o Alex, o Maxwell, o ítalo brasileiro Thiago Motta e o cracaço Nenê, além do Lucas Moura. Mas o Thiago Silva chegou junto com o Ibra, né? Os dois vindo do Milan, e eles não conseguiram ganhar a Champions por lá. Porém, esses dois pilares, né? Um na defesa e outro no ataque, certamente foram um dos jogadores mais importantes que o Paris já teve na história. Muito mais até do que o próprio Pastore, né? E outros nomes desse começo de PSG. Esses dois caras foram ali basicamente a base do time, que acabou se consolidando como hegemônico na França. E o Thiago Silva, apesar de ser ídolo, saiu meio que chutado de lá, tá? Foi bem lamentável a saída dele. O próximo nome da lista quebrou recordes e ajudou a iniciar uma nova era de valores aí no futebol mundial. Isso porque na temporada 2013-2014 o Real Madrid não perdeu tempo e contratou um dos seus desejos de longa data para completar o ataque com Ronaldo e Benzema, o Gareth Bale, que depois de muito tempo, de valores que ficaram escondidos por um período, tá? Foi revelado que ele custou cerca de 101 milhões de euros. Se tornou assim o primeiro na história a ultrapassar os 3 dígitos. E olha que o nosso mano Bale nem gostava tanto de futebol e mesmo assim teve um começo incrível e foi importante em mais de uma conquista de Champions. Foi importante em La Liga, brilhou em Copa do Rei. Então valeu toda a grana gasta e mereceu ir lá curtir um golfe depois, né? Essa parada do golfe aí virou meme, né? Mas ele gosta tanto que ele foi parar no jogo de golfe que eles têm lá, o PGA Tour. Loucura, né? Mas se o Real Madrid completou assim o seu trio BBC, o Barcelona não quis ficar pra trás. E durante a temporada 2014-2015, foi também na Premier League buscar a sua peça que faltava, Luizito Soares, por 81,72 milhões de euros vindo do Liverpool. E foi bem arriscado porque ele tinha acabado de dar aquela famosa mordida no Chiellini durante a Copa do Mundo do Brasil e tomou um severo gancho de 4 meses sem nem sequer poder ir a um estádio ou treinar com a equipe. Mas a aposta deu certo, porque logo a suspensão acabou e ele se tornou peça essencial do trio MSN, que encantou toda uma geração de torcedores, além de ter vencido o título a rodo como Blaugrana, incluindo uma tríplice coroa. E o Soares eventualmente também se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Barcelona. E também saiu chutado, tá? Uma pena. Mas ele teve a sua redenção pessoal ganhando aquele título com o Atlético de Madrid. Agora chegamos à temporada 2015-2016 e o Manchester City volta a dar as caras aqui no vídeo. Isso porque eles foram buscar uma contratação que entrou para os livros de história, Kevin De Bruyne. O belga, que foi rejeitado pelo Chelsea, acabou chegando por 76 milhões de euros depois de uma ótima temporada pelo Wolfsburg. E o De Bruyninho não demorou para se tornar peça-chave no time do City, eventualmente se tornando também essencial para a equipe do Pep Guardiola, que simplesmente dominou e ainda tá dominando a Premier League. Tem muito jogador bom que valeu a pena nessa lista aqui, né? Mas o Kevin De Bruyne é um dos mais fáceis de cravar, que valeu cada centavo, mesmo se tivesse custado o dobro. E na temporada 2016-2017, o clube que fez a contratação mais cara foi o rival de Manchester, né? O Manchester United, que pela segunda vez na história fez um jogador passar da marca de 100 milhões de euros num gasto de transferência. Foi o Paul Pogba, que ao chegar por 105 milhões, se tornou o jogador mais caro da história do futebol. Não era por menos, já que ele doutrinava o meio de campo da França, vice da Eurocopa, e também era o camisa 10 bianconero, né, conquistando 4 campeonatos italianos e um vice da Champions League pela Juve. Só que a sua passagem na Inglaterra não foi nem de perto satisfatória, e o Pogba, que volta e meia demonstrava um talento absurdo, só aparecia raramente, em meio a muitas lesões e outros períodos com atuações muito ruins. Um fato curioso é que o Pogba é cria do clube inglês e saiu de graça pra Juventus. Aí foi contratado por esse valor recorde pelo United e depois saiu de graça pra Juventus mais uma vez. Chegamos então na temporada 2017-2018, quando um evento global acabou fazendo com que um dos trios mais encantadores aí dos últimos tempos se desfizesse. E o evento foi o Neymar aceitar se transferir para o Paris Saint-Germain, que pagou a sua multa rescisória de incríveis 222 milhões de euros. Não fazia tanto tempo que a barreira dos 100 milhões tinha sido quebrada pela primeira vez, e agora o Paris Saint-Germain não só bateu 200 e pouco, como mais do que dobrou a contratação que era, na época, a mais cara da história, que era o Pogba. Insanidade total. E de lá pra cá, velho,
Acho que a gente poderia fazer um vídeo inteirinho só sobre a passagem do Neymar, né, no PSG, mas ele quis sair da sombra do Messi, acabou não se destacando como podia por conta de inúmeras lesões, acabou ficando um pouquinho na sombra do Mbappé no final das contas, né, e depois voltou a ser companheiro do próprio Messi em Paris, mas as coisas não deram certo, ele virou alvo da torcida diversas vezes e aos 31 anos escolheu ir jogar no Al Hilal da Arábia Saudita. O PSG não parou no Neymar e na mesma janela de transferências, eles trouxeram o Mbappé do Mônaco por empréstimo, só que foi um empréstimo muito migué, tá, que eles fizeram só pra burlar o fair play financeiro. Eles teriam a obrigação de comprar o Mbappé na temporada seguinte, 18-19. Então, oficialmente, na contabilidade, digamos assim, né, na temporada 18-19, o cara mais caro do mundo foi o Mbappé. Só que ele já tava no PSG há uma temporada. Eles fizeram isso aí só pra burlar o fair play financeiro mesmo, já que ele chegou na temporada 17-18, mas só foi pago depois, beleza? Então, se a gente ignorar essa mutreta aí, o cara mais caro da temporada 18-19 foi o Cristiano Ronaldo. A Juventus pagou 117 milhões de euros no veterano pra continuar dominando a Série A e quem sabe beliscar uma Champions, né, que não vinha há um bom tempo. E de UCL, o CR7 entende melhor do que ninguém, mas não deu muito certo, mesmo metendo gol a rodo. A Juventus com ele só conseguiu passar das oitavas de final uma vez na Champions e viu a sua sequência italiana ir embora, com a Inter de Milão quebrando a hegemonia bianconera no seu último ano por lá. A parte dele ele fez, tá, mas digamos que coletivamente não deu muito certo. Pra suprir a saída do Griezmann, que foi pro Barcelona, na temporada 2019-20, o Atlético de Madrid foi atrás de uma grande promessa de Portugal. E se liga na insanidade que foi essa janela de transferências. Ela teve não uma, não duas, mas 3 contratações que passaram da marca dos 100 milhões de euros. E nenhuma delas deu certo. O Hazard foi pro Real Madrid por 115 milhões, o Griezmann pro Barcelona por 120 e o Atlético de Madrid torrou a grana na jovem promessa João Félix, destaque do Benfica, por algo em torno de 127 milhões de euros. O futebol é tão maluco que isso já foi há 5 temporadas, tá? O Griezmann já voltou pro Atlético de Madrid e João Félix fez o caminho contrário, justamente indo pro Barcelona por empréstimo, enquanto o Hazard tá sem clube pensando em se aposentar. Como diria alguém que eu conheço aí, né, o futebol não faz o menor sentido, amigo. Em 2018, o Barcelona tinha contratado o jogador brasileiro Arthur Melo, que foi muito elogiado pelo próprio Messi quando chegou, por ter supostamente um estilo de jogo parecido com o do Xavi, que poderia encaixar muito bem no Barça. E o fato é que apesar de ter um início bom, ele não conseguiu se firmar por lá, também teve algumas atitudes extra-campo que prejudicaram a passagem dele na Catalunha. E aí na temporada 2020-21 é que ele vai pra Juventus numa manobra financeira esquisitíssima, tá? Uma mutreta das brabas entre Barcelona e Juventus, em que eles meio que trocaram o Arthur pelo Pjanic, só que inflacionando bastante o valor de cada jogador pra conseguir equilibrar ali os seus livros de contabilidade, tá? Então, oficialmente, o Arthur custou aí, entre fixo e variáveis, né, um pouco mais de 80 milhões de euros, que a gente sabe muitíssimo bem que não era o valor dele na época. Mas tá aí, né? O mais caro da temporada 2021-22 é gente finíssima fora de campo, né? Mas dentro de campo já foi muito criticado, que foi o Jack Grealish. As suas atuações com a camisa do Aston Villa fizeram o City desembolsar 117,5 milhões de euros pra contratar o cara. E é verdade que ele teve um começo muito criticado, especialmente pelo valor absurdo pago nele, né? O que botou a expectativa lá no alto e o desempenho não vinha correspondendo. Mas ele demorou pra encaixar, só que aos poucos fez a desconfiança acabar sumindo, porque foi um dos grandes nomes na conquista da tríplice coroa do Manchester City na temporada 22-23, sendo ali um homem de confiança no estilo de jogo do Pep, mesmo que ainda longe de ter um grandioso destaque individual, mas sendo muito importante para o coletivo. Nosso próximo nome é um cara incrível, né? Porque em questão de 6 meses a vida dele mudou da água pro vinho. Estamos falando do Enzo Fernandes, que foi do River Plate pro Benfica e jogando como jogador do Benfica a Copa do Mundo, acabou brilhando demais e logo depois foi contratado pelo Chelsea por um valor que chegou a 121 milhões de euros. Ele também se tornou o mais caro da Premier League e ainda tá penando para se adaptar. Desde que chegou no começo de 2023, foi comandado por 4 treinadores diferentes. E com essa bagunça no Chelsea, é um pouco difícil de extrair o melhor do futebol do Enzo. E até por isso o veredito sobre o valor pago nele ainda tá para sair. Mas pelo talento absurdo que esse cara tem, a expectativa é que ele possa ser um meio-campista dominante no Chelsea na Premier League por muitos e muitos anos. A última contratação mais cara da lista veio na temporada 23-24, né? Obviamente, pelas mãos do Arsenal, que é a primeira vez que aparece nesse vídeo. Depois de um namoro de muito tempo, os Gunners foram buscar o Declan Rice no West Ham por cerca de 116,6 milhões de euros. Ele que vinha sendo um dos melhores meio-campistas da Premier League nos últimos tempos e inclusive foi indicado para o prêmio de melhor do mundo da FIFA no ano de 2023. O Rice rejeitou o Bayern de Munique para jogar no time comandado por Mikel Arteta, de quem é fã declarado, e tem tudo para ser um jogador histórico em Londres por muitos anos. E aqui uma observação bem importante sobre esses valores, tá? No caso do
Declan Rice, por exemplo, algumas fontes colocam que ele foi contratado por um valor mais baixo com alguns bônus em cima. Então, se fosse comparar apenas pelo valor fixo, o valor base da transferência, o mais caro dessa janela teria sido o Moisés Caicedo do Chelsea por 116 milhões. Mas como a gente falou, usamos o Transfer Market e tudo em euros para padronizar as medidas, tá? E essa questão de transferência é bem complicada, porque tem valores fixos, tem bonificações por metas, tem bonificações automáticas, tem taxa paga para empresário, tem luvas a serem pagas, então tem um monte de coisa que às vezes não é tão simples assim e que sequer são divulgadas, beleza? Mas de acordo com nossos parceiros do Transfer Market, é essa lista que vocês viram hoje. Qual jogador dessa lista mais valeu a grana e qual deu mais prejuízo? Deixa nos comentários e se você curtiu o vídeo também deixa um like antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, falou!